que foi a carta que a gente escreveu para o Domenicali. Você lembra? Sim, lembro. Eu não lembro por que exatamente, porque eu acho que ele meio vetava. A gente tentava entrevista, não era? A história, essa história é muito boa, vamos juntos contar aqui. 2008, Massa lutando pelo título. E a gente não tinha acesso nenhum de um jeito mais exclusivo ao Massa. Verdade. Nenhum. Ela não tinha pra Folha, eu não tinha pra Jovem Pan, o Lívio pelo Estadão e o Ico pra Lance, Bandeirantes. E passando e nada. E a gente começou a ter mais acesso, às vezes, ao Hamilton, que era o rival dele, do que uma. E aí foi. Eu não me lembro como partiu a iniciativa. Que eram aqueles minutinhos, a gente tinha quinta-feira, era o único que você tinha uma coisa mais informalzinha assim, mas era, sei lá, 5 minutos para 5 repórteres. É isso, tipo, pergunta tudo igual. É isso. E não rolava, né, uma coisa mais a fundo ou alguma... Isso. E o Felipe é um cara que funciona mais nesse bate-papo informal do que ali no púlpito, ele dá uma pouco, travadinha e tal. Então, pô, e aí eu não me lembro como... É que assim, isso é tipo a história da mola, porque a gente fez algo num GP importante, que eu vou contar, você vai falar, não. A gente escreve, eu não me lembro de quem partiu a ideia. Eu acho que foi o Lívio. Eu acho que foi o Lívio. Ele falou, cara, vamos escrever uma carta e dar na mão do Domenicali, cara. Pra você que não sabe, Domenicali é o Vassera, é o Toto Wolff hoje, então... Bom, Domenicali hoje tem um valor na Liberty, tá maior ainda, mas na época ele era o cara da Ferrari. O Lívio falava italiano, a gente escreveu a carta em inglês e em italiano. Falando isso. Nós não. Somos só 5, as nossas empresas investem, não é barato viajar do Brasil, a gente quer, né, tipo, isso. Um pouco mais de acesso, papapá, a Ferrari nada. E aí a gente vai no paddock. Eu já vou contar qual foi o GP, tá? Você lembra qual foi o GP? Você não lembra? Não! A gente leva a cartinha, tipo conselho de correio elegante. Caramba. Domenicali andando no paddoquinho, os 4 com envelopinhos. E o Lívio que falou, porque ele falava... O Lívio, pô, filho de italiano, ele fala italiano perfeito. Oricchio. Signori Domenicali, prendiamo... Blá, 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 blá. Sim. Cara, beleza, a gente volta pra sala de imprensa. Eu no meu computador, Ico do meu lado. De repente, chega um cara... Você não tinha lembrado da nossa cariação? Não. O Colaiani vai pra sala de imprensa bufando, mas bufando no jeito que você fala, cara, pega a cadeira. Vai voar computador. Caramba. De longe, você vê a linguagem corporal. Cara, e aí junta os 4, e aí rola um papo tenso. Na sala de imprensa, meio separado, mas tenso, dele falando e a gente tava muito calmo. Porque a gente falou com o cara e a gente ficou muito calmo e ele nervoso, só que a gente replicando e aí muito unido. Isso que foi uma coisa legal. E aí eu me lembro que a Tati, por exemplo, a Tati era muito tímida, calma. Cara, a Tati tava brava. Então era legal, porque assim... O cara fala, pô, se a Tati tá brava, eu devo estar fazendo merda, né? E aí era o Lívio forte, era eu forte e tenso. Teve algumas horas de tipo, dente cerrado, cara. Tipo, todos os jornalistas na sala de imprensa olhavam assim, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Porque foi na frente de todo mundo. E tipo, quando acabou, todo mundo! E a gente contou, até uma coletiva. E a gente virou e falou, coletiva. E a gente, não, é que a gente escreveu uma carta e deu pro Domenicali. O quê? Puta! Oh, a gente andava no paddock com aquela trilha sonora tipo do Kill Bill, sabe? Só que o que acontece? Qual que foi a história? Ele lê a carta, o Domenicali, agora vamos voltar em retrospectiva. Ele lê a carta, mostra pro Massa e pergunta, é verdade? É verdade? E o Massa fala, é. Puta, então ele, imaginamos, deve ter dado uma carcada. E ele veio pra cima. Você não lembra qual foi o GP? Singapura Gate. GP de Singapura de 2008. A gente tem essa treta toda. No domingo tem a batida do Nelsinho, o Massa se ferra. E aí acontece tudo isso que não acabou até hoje. Então, pra você, assim como no acidente do Massa teve a história da molada, teve o jantar, na véspera de Singapura Gate teve isso. Você tá vendo como é tudo... Tudo cosmos, ligado, ó. Tá. Confronto contra o mala do assessor de imprensa. Não, depois a gente passou a se dar muito melhor. Ele melhorou muito essa com a gente história da depois. Carta, ele tinha esse jeito dele, tenso, que diga-se de passagem era com todo mundo, porque tinha gente que
Era legal com o... Não, mas ele era duro com Era. todo mundo. Mas com a gente esse episódio foi um divisor de águas, assim, ele mudou Melhorou bem. bastante, é. Mas era uma característica dele, ele era um cara tenso. Por falar em Ferrari, eu também sei que tem algo muito especial vindo daquele famoso evento da Madonna de Campilho. Tem várias. Você já contou algumas vezes aqui. Uma que eu contei, ela o Texas tava. Ranger. Texas Ranger, mas o Texas Ranger, ela não vai associar, porque isso aí quem falou foi o Massa numa entrevista. Eu também. Exatamente. Mas pergunta você, vai. Não, eu quero saber. Ele quer saber como que foi a sua câmera on-board. A câmera on-board porque eu falo assim, gente, a minha mulher viu a bunda do Raikkonen. E aí eu falo, eu não vi, mas eu tava junto. Você estava naquele teleférico. Eu Qual estava. que era, como diria Silvio Luiz, Tati Cunha, o que é que só você viu? A bunda do Raikkonen. O Kimi sempre foi conhecido, né, por uma cachaçinha, e lá em Madonna ele botava o pé na jaca todas as noites. Porque era Todas. muita bebida que serviam, e era vinho. Tinha o vinho da entrada, o vinho disso, o vinho daquilo, o da sobremesa. Depois tinha grappa, limoncello, isso. vinho quente pra quem Caramba. descia de esqui. Aí você chegava no hotel, ia pro barzinho, você só punha no quarto e não pagava. Que era o evento que a Ferrari fazia todo ano. Exatamente. A Ferrari não, né? A Philip Morris, na verdade. É. Bancava aquela... Fartura. Sim. E aí, era isso. Como era uma cidade de esqui, os restaurantes geralmente eram no alto da montanha. Então, você tinha que pegar um esqui, ou às vezes tinha aquele carro gato, que é tipo um trator que anda na neve pra chegar. Sempre era um acontecimento. E aí, nesse dia, o Kimi bebeu todas. E aí, entrou quando a gente foi descer pra ir pro hotel, ele entrou no teleférico na frente da gente. Furando a fila, né, Tati? Quem era o piloto da moto que tava com Eu ele? errei- Porque tinha a Ducati também. Então, Era Ferrari e Ducati. Um dia no nosso podcast de MotoGP, eu falei de um piloto. E aí a gente foi pesquisar e não batia o ano. Porque eu lembro o ano da bunda do Raikkonen. O ano da bunda do Raikkonen é... Marcou. Não, porque ele era o atual campeão. Ele ganha 2007. Foi Madonna 2008. Porque daí ele campeão, aí ele chutou a pau. E aí eu falei que foi o Loris Capirossi. Só que daí eu fui ver e o Loris Capirossi não tava na Ducati. Eu acho que foi o Melandri. Era o Melandri. Melandri, não Era era? o Melandri. E aí entrou umas moças, né, no teleférico. O Melandri, o Kimi, acho que um preparador físico também. Aquela barulheira, entraram correndo e entraram o teleférico da frente. Aí a gente veio descendo montanha e o teleférico lá da de baixo. frente, A gente... só que era um breu. Era um breu, não dava pra você ver nada. E a gente, o que será que tá acontecendo nesse teleférico? A gente desceu o tempo inteiro falando disso, né? Sim, era tipo 15 minutos de descida, e aquela expectativa. E aí, quando chegou lá embaixo na estação, dá aquela demoradinha, né? Porque o teleférico ele faz uma curva e você tem que descer na curva, que ele vai subir de volta. Isso. E tem um funcionário ou dois pra controlar isso. E aí, quando a gente chegou, abriu a porta, eu fui uma das primeiras a sair. Foi. Quando eu olho pra frente, eles tinham acabado de descer e o Kimi tava com a calça arriada, a bunda completamente de fora. Aí a gente ficou todo mundo assim, aí ele levantou e saíram correndo. A gente, meu Deus.